E aí o que eu acho bizarro é, cara, você tem um histórico de que não deu merda. E aí o que você faz? Dá merda de novo, e isso cria um problema mundial. O problema é que foi uma cara. geração tão intoxicada com esse pensamento da satanização da maconha, pessoas cresceram com a propaganda satanizando ela, que as pessoas têm medo, dizem, maconha, não. Gera um pavor. Então, é uma droga de entrada. É uma geração... Tem amigo meu que bebe desde os 13 anos, que droga de entrada é essa, velho? Então, assim, a gente pegou essa geração, desde os anos 30 até hoje, foi muita campanha criminalizando a maconha. Então, a gente está numa geração que tem muito medo, né? Uma mentalidade muito intoxicada com essa mensagem. Eu acho que vai ter que passar mais uma geração que vai compreender a maconha de uma outra forma. Alguns símbolos que foram criados nesse período aí, tá? Eu tenho a minha interpretação de pesquisa disso, tem 2 macromotivos, eu diria. O primeiro macromotivo é racial. Sim. Então, assim, a minha interpretação e a interpretação de muita gente é... Fizeram de novo porque era droga de negro e de latino e pronto. Era tem isso. declaração do cara falando isso. E tem um monte de né? declaração. Não, tem médico brasileiro na conferência da ONU, lá em Nova York, na ONU não, né, das nações lá. Aquela pré-ONU, como chama aquilo? Liga das Nações. Levando a proibição do Brasil para lá, dizendo como que devia ser feito e depois eles implementando nos Estados Unidos. Então, assim, o cara ensinou numa conferência, esse médico existe, tem nome, depois a gente pode pôr as referências aí, eu não lembro dele agora. Aí esse cara levou isso pra lá e mostrou como usava a ferramenta para controle social e fizeram. O segundo grande... Então, assim, o primeiro grande motivo para mim é isso. Controle social de gente negra, trabalhadora, latinos e tal. Até nos Estados Unidos, o termo principal, o termo... Marihuana. Industrial é cannabis e o termo principal da droga é marihuana, entendeu? E é por isso, por causa dos mexicanos. Eles usavam esse termo mesmo? Ou... Escrito na lei, cartazes e cartazes. Mas os mexicanos usavam esse termo ou os caras inventaram esse termo para demonizar os mexicanos? Usavam esse termo. Inclusive, é uma questão da compra e da tomada dos Estados Unidos daquela área. Eles usavam marihuana ali quando era México. Eles eram indígenas. E, lógico, veio da África, né, com os africanos, mas ali eles já usavam a maconha, chamavam de marihuana, era cultural dos indígenas e tudo. E aí, quando os Estados Unidos fez a linha deles e tomou, fez parte. Então, sim, usavam marihuana. E o segundo motivo, que é um motivo que tem muita evidência e ele é muito forte mesmo, é têxtil. Sim, existe essa a indústria do algodão proibindo a indústria do cânhamo, e até hoje é assim. Até hoje tem muito lobby da indústria do algodão. E da celulose também, não tinha? Celulose, São as indústrias competidoras do cânhamo, que o cânhamo serve para fazer muita coisa. E assim, mano, de tijolo... E o cânhamo, a variedade que você faz o cânhamo não é a que fuma, né? Não. São variedades diferentes. É que dá pra fazer, mas dá pra fazer, mas tem variedades diferentes. Assim, essa divisão, ela é uma divisão muito flexível. Tipo, não é bom pros dois, né? Você tem o cânhamo, que é uma planta alta, que gera fibras e gera muita coisa, muita fibra e tal, eles usam pra fazer de tudo. Esse cânhamo, que é uma planta alta mesmo, ela tem 3, 4, 5 metros. E existem as outras maconhas que são mais baixas, que é a Ruderalis e a Sativa e tal. Só que isso é genético original de, sei lá, 100 mil anos atrás. Hoje, elas já misturaram tanto que não tem muito. Assim, é tudo meio que uma planta só. Aí tem um subgrupo dessa planta só que cresce e eles fazem... subgrupo, por exemplo, durante 2 anos, a maconha que eu tive licença e importei, ela inclusive vai vencer em abril. Abril do ano que vem vai vencer uma das minhas licenças, eu tenho um monte. Uma das licenças que vai vencer em abril agora é para cânhamo alterado para ter muito CBD e um pouco de THC e tal, mas é um cânhamo, não é o que a gente chamaria de maconha, que é a planta menor. Então eles alteram a planta maior para ela produzir uma substância, uma floração, que parece muito e tem os mesmos componentes da planta menor, entendeu? E aí essa do maior é por ser mais produtiva e por ter um framework legal diferente, porque nos Estados Unidos você pode produzir cânhamo, mas não pode produzir cannabis sativa. Eles produzem cânhamo que funciona como cannabis sativa dentro do meu corpo. Olha que loucura. E aí a gente importa e tal. Isso não é tão bom assim, muita gente não gosta de flores de cânhamo modificadas, eu também não acho ideal, muita gente não acha ideal. O ideal é poder usar a planta natural e poder fazer tudo. Mas isso existe. Cânhamos alterados que funcionam como a outra maconha e se usa. Eu tenho uma pergunta, o que eu ia te perguntar é o seguinte, e aí eu vou passar uma experiência e a minha mãe não tem problema com isso. Ela é super ansiosa, como eu, e aí a gente foi pra Croácia, e na Croácia eles têm uma autorização pra vender o óleo, a gente comprou o óleo pra ela, ela começou a tomar. Normalmente esses óleos são feitos de cânhamo. Isso, e ela ficou bem, ela gostava do resultado, mas ela mentalmente ficava triste.
Porque eu estou consumindo maconha. Eu estou consumindo algo que eu não deveria consumir. Tem essa mentalidade, isso, tem essa mentalidade de... Cara, é droga. Isso tem que ser muito respeitado, tá? Tem que ser abraçado. Demais. Tem que ser abraçado. E, cara, a gente foi numa loja que é no centro da cidade, tudo certinho, legalizado. Certinho nesse sentido, assim. Sim. Cara, uma loja não é escondida, não é... Sim. Cara, a loja lá, você entra, compra o olhinho, gotinha, você escolhe o que você quer, conversa com o cara manja pra caramba, te indica. Você passou por um processo parecido? No sentido de... Cara, a gente foi muito treinado. O Ruas tem razão, cara. Você é treinado a olhar pra quem e falar assim... O Marco tá fumando maconha do lado da pessoa que tá fumando cigarro. Você fica assim, caralho, tipo, tabaco. Aí você fala assim, cara, o Marco tá fumando maconha, isso deve uma vodka. É exatamente isso. Uau! É exatamente isso. Meu Deus, ele está se drogando na frente. Você passou por isso mentalmente? Aí eu não, assim, aí eu vou trazer uma coisa que eu acho que tem a ver com ambientes sociais, onde eu cresci como é. E não que periferia seja legal, não é isso. O lugar que eu cresci, as pessoas que eu cresci, a gente lidava com isso com muito mais naturalização entre mim e meus amigos com 16, 17, 18 anos. O tanto de vezes que eu apanhei da polícia por causa da maconha dos meus amigos, já me... Que não era nem a sua. Não, eu não fumava maconha até 2020. Até a pandemia eu não fumava maconha. O tanto de porrada de polícia que eu já levei na quebrada por causa disso, já criou em mim todo esse entendimento que a gente tem hoje. Não era meu, né? Era assim. Sim. Imagine que o Planet Hemp tava falando disso em 2002 e eu era o cara que tava ouvindo Planet Hemp. Então, assim, tudo aquilo tava junto. Até então, antes. não, muito antes. 94. 94 é o primeiro álbum. Mas eu tô dizendo assim, quando eu tinha idade, né? Quando você tinha idade pra escutar Planet Hemp. Eu estava Planet Hemp com 98, 99, e fui entendendo e essa coisa foi construída. Então, não, eu não passei por isso, mas eu entendo. Não passou por essa barreira. Não passei por essa barreira. Eu entendo ela existe e tal, mas eu não passei por ela individualmente por conta de como eu vivia e onde eu tava e com os meus amigos e tal. Mas eu entendo demais e outra. Eu cresci evangélico. Então, tem eu sei... essa também, né? Eu sei que isso, dentro das igrejas, dentro dos grupos que eu tava, eu sei que essa coisa existe. Existe, inclusive, uma coisa que o Ruas comentou, que é assim, o Ruas falou uma coisa que eu queria trazer, que é o estereótipo do negro violento que fuma maconha e fica incontrolável. Uma coisa, eu acho que o Pirula vai gostar dessa. Pirula, você sabe por que a polícia usa calibre 38 no mundo inteiro? Porque o calibre 32 não para um negro maconheiro. Isso é verdade, tem coach do sul dos Estados Unidos. Muitos, e tem todo um trabalho e tal. Acho que nesse 22, né? 22. O calibre 22. Não, eles usavam 32. Já tinha 32. Isso, eles usavam 22. Aí passaram a usar o 32 e deixaram de usar o 32 pro 38. É porque eu nunca tinha ouvido falar em 32. Tem uns números que é assim... Mas 5 tiros atirava e o cara continuava correndo, é isso? Tudo mentira, né? Porque os relatos de... A polícia deu 80 tiros num maconheiro e o maconheiro não parou. Tudo mentira, assim, corte de jornal dos anos 20, dos anos 30. Mas ele já tava parado, velho. Se fosse... Não, e outra. Ou então, ou polícia vesga, né? Que não sabia atirar, porque... Cara, não, acertou todos. Impossível, uma calibre 22 mata, não é... Lógico. Se fosse Rasputin, eu até acreditaria. É verdade. E ó, você tem junta razão. isso aí, pega Estados Unidos, Pirula, põe na sua cabeça lá, Strange Fruit, Ella Fitzgerald cantando e tal, que é o seguinte, é o preto, maconheiro, que não pode ser parado, é estuprador, ele é incontrolável como um animal e ele vai pegar as mulheres brancas, que é o estereótipo do King Kong, entendeu? Aquele estereótipo, ele existe muito e ele... Ruas, foi usado demais pra essa proibição, que a proibição é a maconha é a droga do maconheiro. Quando ele fuma maconha, ele fica incontrolável, ele fica... E nenhuma arma para ele, tem que dar um monte de tiro. E é justamente o contrário, as pessoas ficam mais agressivas bebendo. E não com maconha. Com maconha a pessoa fica mais relax. Mano, é isso. Isso aí foi construído durante muito tempo. E esse estereótipo do maconheiro imparável, ele existe tanto... E do negro imparável, principalmente o negro imparável. O George Floyd foi morto com o joelho no pescoço porque ele era um negro que... Ele é muito grande. O Gartner também, em Long Island, um pouco antes. Gartner e George Floyd. Os dois mortos pela polícia com excesso de força. Parados, foram mortos porque um preto não pode... Preto é muito incontrolável, entendeu? Esse estereótipo existe muito forte. Se ele começar a bater na gente, a gente não não vai parar mais. Então a gente tem que parar. Esse estereótipo existe muito. Mas... Aí eu tenho uma outra pergunta. E outra, maconha tira dor, maconha não sei o quê, tudo isso se junta nesse estereótipo. O cara nem sente dor, não, mano, não é disso que a gente tá falando, é dor de cabeça. Ele tá tão chapado. Não, então, agora aí eu vou querer fazer uma pergunta. A gente tá falando de drogas, e das drogas proibidas, né, proibidas em qualquer aspecto, Sim. não só as proibidas mediante receita e tal, menos mediante receita. Tem uma gama gigantesca de drogas. Você tem as drogas sintéticas, você tem as drogas que tem outras naturezas, não sei o que você vai desde a psilocibina lá dos cogumelos, tem não sei o que. Agora, teve a cocaína. A cocaína eu nunca fui atrás pra saber.
também deve, eu imagino que tem alguma relação com esse negócio, porque a cocaína também, a cocaína no caso é de origem indígena, ela é Sim. americana, e não é nem a cocaína, Coca. né, é a Eu rodei coca. coca. A coca no máximo deixa você com Café. a boca dormente. Coca é tipo café. Tomar É tipo chazinho um de café. coca é tipo um café. Exatamente, pra não mim. é nada muito... Agora, descobriram que fazendo pozinho e tal, não sei o que, liofilizando, Concentrando, caramba, quatro... Como é que era? Usando. Freud adorava, né? Então. Agora, em algum momento a cocaína foi proibida e eu não sei qual foi o rumo, como que isso foi, e a cocaína ela gera efeitos bem diferentes da maconha. Qual foi o rumo que a cocaína levou? Eu nunca estudei isso. Então, o caminho que você tem da cocaína é um caminho muito parecido com o caminho do que está acontecendo. Eu vou fazer um paralelo meio errado, mas que é o caminho que está acontecendo com o ópio nos Estados Unidos agora. Em que você tem a distribuição da maconha como uma droga proibida pelo sul dos Estados Unidos, principalmente. E aí você tem a entrada, e tem um efeito muito importante, dos cartéis colombianos fornecendo cocaína nos Estados Unidos. Então a cocaína já existia, mas ela era uma droga muito pouco comum. Então você não tinha muito combate à cocaína, porque era raro você ter cocaína. Ela não era proibida Na verdade, ela era proibida, mas ela nunca estava no radar dos caras, porque você não tinha um problema. Mas por que ligado ela era a isso. proibida? A tese é que Porque no o que Brasil ela não aumenta era o consumo, o que aumenta o consumo, que faz esse rush de consumo, é a proibição. Isso. Quanto mais repressão você pôr, mais ela vai ficar muito doida. Então, entendeu? mas é isso que eu queria saber. ela é- Por que ela foi na proibida? mesma Porque aqui no Brasil ela não foi proibida. Quer dizer, ela demorou pra ser proibida. Sim. Ela era liberada. Até a época do Império ela era liberada. Não? Cocaína? Não, do século XX, dos Estados Unidos proibiu todas as drogas nesse discurso desse cara aí, nos mesmo anos 30. discurso. É a Foram mesma lá e época. falaram de maconha, heroína, não sei o quê. E a grande vitória desse médico brasileiro foi botar a maconha junto da heroína, porque eles já estavam pesquisando E a heroína tal. heroína nunca foi droga de preto. A heroína era droga. E aí foram proibir. Cara, né? Isso. Essa conferência médica foi proibir heroína, cocaína, ópio por conta das questões sociais que eles acreditavam que gerava. A vitória desgraçada desse médico brasileiro foi botar a maconha enfiar junto. a maconha Isso. junto. É, Tá. E aí a questão da proibição é um pouco desse estudo ali entre 1900 e 1930, que eles viram que as substâncias estavam gerando efeitos sociais. Só que eles tentaram resolver do jeito dos anos 30, que é proibindo, e aí estamos aqui, entendeu? Mas aí tem a questão dos cartéis que eu quero depois complementar. Fica à E vontade. a grande questão é Foi lá essa. nos anos 80, então 70. Então você tem uma droga, você tem esse conjunto de proibições, mas você... E por que eu faço o paralelo com o opioide, que eu já vou falar também? Porque essas drogas, elas tinham uma discussão menor, porque a maconha era mais comum, principalmente no sul dos Estados Unidos. Na Flórida, era uma droga muito mais social, então você tinha um combate mais ativo à droga. E aí o que os cartéis percebem? Eles conseguem perceber que usando os mesmos meios de transporte, você conseguia ter muito mais lucro vendendo, porque o valor da cocaína Por peso. por peso é muito maior. E aí quilo de cocaína custa mais que um quilo de maconha. Muito mais, 100 vezes, 10 vezes mais. E aí você 20. tem, e você tem a substituição, inclusive mercadológica, de uma droga pela outra, porque você começa a ter esses cartéis tendo um papel muito importante de fornecimento e de empurrar para as pessoas. Ô, Marco compra maconha de mim aqui, leva esse pozinho branco aqui também que vai ser da hora. Não, e outra coisa, aí né? você tem essa epidemia se espalhando. Até onde me consta, do ponto de vista de malefícios à saúde, a cocaína tem mais malefícios do que a maconha. Não se compara. Sem dúvida. Só que Testes sociais. Na verdade, a maconha tem pouco, a maconha não mas- vicia no sentido neurológico, a cocaína vicia no sentido neurológico. E por que eu faço esse paralelo com os opioides? Porque é o problema que está acontecendo nos Estados Unidos agora e que vai chegar no Brasil em algum momento. Porque você tem a proibição do ópio lá atrás, em 1930, e você tem uma... Olha que louco isso. Você tem a apropriação do ópio pela indústria farmacêutica na forma de opioide. Então o cara pega o remédio... Morfina. Né? Morfina. O cara pega o que se usava de maneira para se divertir, ele pega e fala assim, não, isso aqui tem um efeito para resolver dor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um remédio e não vou chamar de ópio, vou chamar de outra coisa, mas no final das contas a origem é exatamente a mesma, e ao invés do traficante... Até a molécula, né? Até a molécula mesmo. E ao invés do traficante vender isso no papelzinho para você injetar, fumar, fazer o que você quiser, eu vou vender na fórmula de cápsula na farmácia. E aí você tem um movimento da indústria farmacêutica para fazer o quê? Você pega e você proíbe outros remédios para dor nos Estados Unidos e estimula a venda de opioide. E aí você faz um negócio que é ainda mais bizarro. Você falou de morfina, você ainda vai pro laboratório e cria um remédio que é 100 vezes mais potente do que a morfina. E você vende isso na farmácia. E aí, cara, o seu trabalhador vai
o médico vai recomendar isso. E aí E eles vira essa pagam os bizarrice. médicos nos cargos pra fazer. Por isso que eu fiz esse paralelo, porque daí você tem uma discussão hoje de proibição nos Estados Unidos do opioide. Porque virou uma controlando cada vez mais. desgraça. E a questão da cocaína que o Pirula perguntou, eu acho que tem uma questão muito relevante, que é, quando acontece essa proibição, por exemplo, dos anos 30 aos anos 60, 70, é como a proibição das outras drogas. E assim, existe todo um estudo social, que é os estudos que eu leio muito, faço muito, que é, na verdade, é sobre repressão. É quanto mais você ir atrás, mais você vai achar e mais vai criar aquilo, uma cadeia de distribuição, né? Vira uma indústria. Então a questão é a proibição, mas não só a proibição em si, a proibição aplicada, o dinheiro da polícia indo atrás dos caras. E outra, a cocaína especificamente foi muito usada pela CIA. A CIA comprava cocaína do Escobar, comprava cocaína na América Central, Pra levava... soldado. Não, mandava para soldado, mas depois começou a derramar nas comunidades negras dos Estados Unidos. As comunidades negras dos Estados Unidos eram inundadas de opioides e cocaína e heroína pela CIA e pelo FBI. Tem um monte de documento mostrando isso, aqueles documentos que eles declassificam anos depois, mostrando como eles compravam lá os quilos de cocaína para poder financiar um ditador que ele não podia cair, pegava essa cocaína que agora você tem, você vem e traz ela para os Estados Unidos e joga ela em Oakland, Califórnia. Pode procurar aí, Cocaine, FBI, CIA, Oakland, Califórnia, você vai achar. E o que eles ganhavam fazendo isso? Controle social, para poder manter a comunidade negra naquele controle ali, poder prender as pessoas. E sempre tem que lembrar que tem todos os interesses industriais juntos, que é, Estados Unidos é cadeia privada, Estados Unidos tem 3 milhões de pessoas presas, cada pessoa que vai presa, não sei o quê. Aí tem lá o caso Kids for Cash, que é o quê? Um juiz que recebia dinheiro, de verdade, ele se ferrou, o juiz que recebia dinheiro da cadeia pra poder condenar como traficante jovens negros presos com até 2 baseados. E aí, dezenas, centenas de jovens presos assim, um monte de gente presa um tempão e tal. Então toda essa indústria acontece. Mais do que pensar assim, tipo, pensa nos interesses, saca? Então, assim, mano, tem um cara que é dono de uma indústria que ele vai ganhar dinheiro se tiver mais gente presa, ele vai fazer o possível pra comprar cocaína e mandar jogar nessa comunidade pra prender mais gente, entendeu? Documento disso tem um monte e tem toda essa questão, pra mim, e que é muito relevante, que é como que a cocaína virou esse problema. A cocaína virou esse problema nos anos 80. Até os anos 80 não existia esse problema, entendeu? Não existia problema de cocaína no mundo até os anos 80, mano. Esse problema é criado por uma estratégia de guerra às drogas. Essa é a nossa interpretação. E o crack também, né? Que é derivado. Aí Né? você Que começa- Essa é uma outra parada muito interessante do Dr. Carl Hart, que é um especialista de Colômbia muito, muito incrível, que ele escreve um monte de coisa sobre... E ele estuda muito crack, estuda crack em rato. Ele que descobriu que os ratos preferiam diversão do que crack nos experimentos. Você já ouviu falar de experimentos? Sei, Esse é o Dr. Carl Hart. E cocaína e crack é a mesma droga. Cocaína e crack é a mesma droga. Só que você consome diferente. Não. É a mesma molécula. É o mesmo efeito no cérebro. a mesma molécula, A diferença é a concentração, onde você compra... Nos Estados Unidos, principalmente, quem usa cocaína é... cocaína de rico. Crack é cocaína de preto e de pobre, entendeu? Porque é como se fosse assim, o crack é tipo... É o que sobra, né, da produção da cocaína, não é alguma coisa assim, né? Isso é... Não, isso é meio... É um discurso de jornalista, entende? Assim, ele é mais sujo, ele é numa outra cadeia e tal, mas não é sobra. Você não pega o que sobrou da cocaína e faz crack. Não é assim, nunca foi assim. Os caras fazem fazer crack, vender mesmo e tal. O que sobra da refino de cocaína é uma outra droga que lá em Brasília chama merla, que não tem muito aqui, que é uma pasta nojenta e tal, que destrói, cai dente, é uma bosta. Lá em Brasília as pessoas conhecem muito, que essa sim é o sobra da cocaína. O crack não, o crack é cocaína mesmo, tanto que isso é uma coisa que pouca gente sabe, eu não sei nem se eu devia falar aqui, mas Playboy em São Paulo é acostumado a fumar mesclado. Pega ou um cigarro comum ou um baseado, Sim. racha o crack em cima e fuma. Isso é comum. Então, assim, branco rico também fuma crack, só que chama de outra coisa, entendeu? Sim, eu acho que... E tem mais uma história que eu acho que talvez mostre e resuma a crueldade. Então você estava falando dos Estados Unidos, e os Estados Unidos começam um movimento, parecido com o movimento que estava acontecendo em alguns países da Europa, de liberação, principalmente da maconha. Então os caras olham e falam assim, tá bom, a guerra às drogas não deu certo. 50 anos depois de prender gente, de matar gente, de invadir país dos outros e tudo mais. E de pessoas falando que não ia dar certo Que desde o século XV. Desde sempre. E eles falam, a guerra às drogas não deu certo. Então qual que é a solução? A solução é a gente olhar para essa droga especificamente e começar a liberar, em primeiro lugar, o uso médico. Então começa a se perceber benefícios que você vai ter. E daí depois, cara, se a gente tá liberando o uso médico, o uso recreativo não é tão ruim assim. Carlos Ruas não vai morrer fumando maconha. Então a gente talvez devesse liberar isso recreativamente. E aí o que o sistema capitalista faz de uma maneira brilhante? É brilhante para um conjunto de pessoas. Ele se apropria disso. Então...
algo que há 10 anos era demonizado, ele de repente vira algo glamourizado em certos mercados. E aí, esse mercado, que era um mercado que foi demonizado para pegar preto, para pegar mexicano, para pegar vietnamita, como você disse, ele passa a ter um dono. Então você vê, os donos do mercado de maconha nos Estados Unidos hoje são brancos. Então o cara, ele pega... Os fazendeiros ele vai que pegar... trocaram vai trocar a cultura, produção. né? E o pior, ou melhor, para um certo grupo de pessoas, é que aí o governo olha para isso e financia isso. E aí tem um trabalho muito louco que mostra que pessoas pretas que tentam entrar no mercado de maconha têm mais dificuldade de conseguir um empréstimo do que de pessoas brancas. Lógico. Então, a droga Os foi... caras acham que... o que você vai fazer com esse dinheiro? A droga foi demonizada nos anos 30 para controlar um grupo de pessoas. Essas pessoas foram presas, perseguidas e atacadas. Lembra, elas mantiveram essa cultura. Isso, Elas mantiveram a cultura funcionando. O remédio só existe porque eles mantiveram. Foram presas e atacadas por 80 anos, e aí quando todo mundo olha e fala assim, não é tão ruim, vamos nos beneficiar... Toma Quem de volta. continua sendo marginalizado são as minorias. Sabe como eu que chamo estavam isso? ali. Essa é a verdadeira apropriação cultural. Exato. Nós estamos sendo presos e se fudendo nas periferias há 100 anos por causa dessa parada, agora você chega e pega e é seu e a sua lojinha maneira. Nos Estados Unidos é tipo assim, tem as estatísticas corretas, mas é tipo 98% é de pessoas, de homens brancos e 70% é de pessoas brancas, sendo 30% aí mulheres brancas donas. Tipo, é menos de 1% das pessoas dos Estados Unidos donas de marcas de maconha, donas da cadeia, seja da produção até a marca, menos de 1% é gente negra. Muito mexicana. louco isso. Então é Muito louco isso, gente de minorias. É todo mundo branco, mano. É muito louco é isso. muito foda. Porque é onde tá o dinheiro, meu, você que precisa de era dinheiro. também a maior parte do público consumidor também, né? Sim. Na Califórnia, por exemplo, e esse é um problema das legalizações dos Estados Unidos. A legalização da Califórnia é uma legalização criticada no mundo inteiro, porque você precisa ter tipo $500 mil pra começar. Você precisa ter a cadeia inteira, você precisa de plantar até ter a loja. Quem é a pessoa negra que saiu da cadeia que pode fazer de uma fazenda a uma loja numa parada só? Que entendeu? foi Tem pra um monte- cadeia por vender a droga que eles estão vendendo. Aí como que eles fizeram no Nova York, agora em final de 2020, como que eles fizeram em Nova York? As primeiras licenças são para pessoas soltas da cadeia por crime de maconha. Então, primeiro, tem, no projeto de legalização, tem o projeto de soltura das pessoas, que já aconteceu, e tem o projeto, tem a especificação de que o dinheiro dos impostos vai para os CEPs, os zip codes marginalizados, e além disso, as pessoas que vão poder abrir, que agora já está acontecendo, abrir as primeiras lojas, etc., é para ser as pessoas que foram Da hora. atacadas, né, e prejudicadas por esse sistema. Além disso, isso é muito bonito na teoria, a gente tem que acompanhar muito na prática, porque não tá tão legal assim em Nova York, mas, porra, já é melhor do que na Califórnia, entendeu? Perfeito. Então isso vai acontecendo, e a nossa aposta e proposta é essa, mano, de novo as pessoas que fazem a coisa têm que definir, tanto definir as regras, quanto poder trabalhar na cadeia, entendeu? Senão você continua mantendo a cadeia na mão de quem sempre controlou tudo, e você vai ter o mesmo problema que existe, por exemplo, o risco que existe é a indústria da maconha tem o mesmo problema da indústria do álcool, que é ser elitizado e continuar o mesmo problema. Perfeito. Isso é um problema. Fala, Carlos Eu só Ruas. queria fazer um parênteses de um tipo de pessoa muito curiosa que surge nesse mundo, em que existe... ela é consumidora de maconha, mas ela é branca de classe média, e ao mesmo tempo ela é conservadora. Então, ela é contra a liberação Perfeito. ou regulamentação da maconha. Mas ele fumou mas Pirula, conheço deixa- alguns, o cara conheço alguns. Desde que seja escondido. Ah, não, sim. Eu só não sei porque você tá Não, porque você tava, sua cara tava assim, não é possível que isso existe. Não, lógico que não, não. Eu Maconheiro conheço. que é a favor Na de proibição de maconha. Na verdade, Tem um monte. maconheiro não. Eu conheço o cheirador que é conservador. É, isso. Não precisa ir longe. Quando teve lá os manifestações pro impeachment da Dilma, o Alan dos Santos confessou que cheirava, lembra? Alguma Não coisa lembro assim. disso. Ele confessou que cheirava, ele falava, não, mas foi um momento de fraqueza, é porque a gente tinha que ficar acordado. Eu falei, mano, Esse é o maior Em tipo. câmeras, eu não doido. cito nomes, mas tem aquele deputado que usa um chapéu, que era caminhoneiro sem ter caminhão, e ele tem um monte de foto com um monte de Que é uma coisa. hipocrisia do caramba. Eu tenho um parente que tem esse comportamento. Que ele é branco, de classe média, fuma maconha todo dia e ele é contra a regulamentação, porque ele é conservador e Eu isso é fiz errado. isso, né, Consumir maconha é errado. ué, mas como... É um híbrido muito estranho que A surge. conta não fecha, né? Mas por quê? Porque ele é conservador, então é uma ideologia cega. É aquela coisa de, não, maconha é ruim, maconha é crime, maconha gera morte. Mas então ele tem que parar de fumar. Né? Que Não, mas seja é- coerente. mas ele Sabe por que não dá pra parar de Então- fumar? Porque faz bem pra ele.
Então, assim, é não, mas qual vício. que é a questão? É um vício. Enquanto pessoa de pele negra da favela que apanha toda semana por causa da polícia, e ele nunca E que às vezes teve... não fuma maconha. Que às vezes Tipo, não fuma maconha. Se ele experimentasse essa vida durante um mês, ele seria a favor da regulamentação. Perfeito. Isso. Porque nunca aconteceu nada com ele. Então ele compra pode maconha fumar dele de pelo boa, WhatsApp, Carlos Zuz. sabe? E seguir Delivery. a ideologia do E grupo. não é São aquela Paulo é maconha- delivery na sua e não, porta, E não tá? é aquela maconha cheia de bosta de vaca. Não. É a E custa uma maconhinha- fortuna, e é a custa maconhinha- muito caro. A maconhinha bonitinha. Então é uma outra hipocrisia que eu acho um absurdo. Gente, eu acho que esses assuntos eles são muito importantes pra gente trazer. A gente precisa lembrar, gente, ninguém tá fazendo propaganda de nada. A gente disse lá no começo do vídeo, toda substância, toda droga que você usar, tudo que você falar, seja ela comprada na farmácia, seja ela comprada em qualquer lugar, ela vai ter efeitos positivos e vai ter efeitos negativos. Pode ser o Rivotril que você toma, o remédio para alergia, a cerveja que você toma ou a maconha que você fuma. A discussão que a gente sempre traz é por que certas drogas são liberadas, oficializadas, vendidas em qualquer esquina, e independente da idade, tá? A gente pode falar o que a gente quiser. No Brasil, as pessoas começam a beber muito jovens, estimuladas pelos pais. Mas, diz que, Eu já mas participei... hoje disseram que tá menos. Não, tá menos, mas Disseram a que gente, tá bem menos mas a gente já hoje. participou de E eventos... hoje o pessoal pede identidade Isso, no mercado. mas Na minha época não pedia. mas o pai ensinar o filho a beber com 14 anos é a coisa mais comum do mundo. Então a discussão que a gente traz não é nenhuma defesa da maconha, do crack ou do que quer que seja. É pra você que tá assistindo pensar por que esse conjunto de drogas recreativas que a gente toma pra se divertir é proibido e por que um outro conjunto não é. E principalmente, um dado que a gente vai trazer num próximo vídeo é o que causa mais dano real à sociedade? O que causa mais violência? O que causa mais morte? O que causa mais problemas para o sistema de saúde? É maconha ou é álcool? E aí a gente pode colocar outras contas. Cocaína é pior? É pior. Mas a hora que você faz a conta absoluta do problema, o problema do álcool é maior. Muito maior. A hora que você faz a conta absoluta do problema do crack, que é um problema, Cracolândia é um problema que a gente tem que discutir socialmente, mas o álcool causa mais O problema. principal problema da Cracolândia é álcool, não é Cracolândia. Não é crack. Então a gente precisa demais discutir por que a gente libera uma bebida que vem numa garrafinha que tem 40% de álcool e é colorida e por que tem outras drogas que não são liberadas.